Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartoonando. Neste vídeo de hoje, a gente vai analisar o episódio de número 13 da quarta temporada de Mundo de Greg. Ele é chamado de Dia do Oposto. Nesse episódio, ele já começa com o Greg contemplando as maravilhas do nosso sistema solar. Neste dia irá ocorrer um eclipse. Só que no riacho, este momento é ainda mais especial. As crianças, elas chamam esse dia de eclipse, quando estão lá no riacho, de Dia do Oposto. Porque de acordo com o JP, quando o dia vira noite, tudo vira o seu oposto. O que consiste basicamente em dizer e fazer tudo ao contrário. O oposto do que você faria num dia comum. Só que nem todo mundo tá tão animado assim pro Dia do Oposto. O ancião Mark, que agora vaga sozinho pelo riacho depois da briga e da separação dos outros anciões, no episódio anterior, ele não parece muito feliz com esse dia, e diz que quando a lua passar na frente do sol e começar o dia do oposto, isso vai afetar todas as crianças, e aquelas que puderem deverão deixar o riacho antes disso acontecer. Mas o nosso protagonista Greg não dá muita bola pro que ele disse e acha que ele tá querendo dizer o contrário, já que é dia do oposto, então é como se fosse um dia da mentira, Ele achou que o ancião Mark estivesse mentindo pra ele. Só que antes fosse, porque realmente vai dar muito errado esse dia do oposto aí no riacho. Então o eclipse se inicia e todos começam a agir de forma diferente. Para começar com o nosso trio de crianças do Toco, ao invés de se tratarem como amigos, de repente o nosso trio começa a agir como se eles fossem inimigos uns dos outros. E não é só eles. Todas as crianças do riacho começam a agir do jeito oposto. A Kitty da Árvore da Troca, ao invés de trocar os seus itens, agora dá tudo de graça. O pessoal dos 10 marchas, ao invés de fazerem manobras com as bikes é que fazem manobras com eles agora. Inclusive, isso gerou cenas super engraçadas. E as crianças do riacho continuaram mudando. Aquela pequena garota insuportável de cabelo vermelho que frequenta o riacho, chamada de Ferrugem, e que sempre implica com o Greg e com seus amigos, ela também foi bastante afetada pelo dia do oposto e talvez tenha sido a que mais foi afetada. Agora ela é gigante e tem o cabelo azul, e seu novo nome é Azulzinha, que de diminutivo só tem no nome porque ela tá gigante, gigante mesmo. O Greg e as outras crianças correm dela porque ela tá devorando tudo que encontra pela frente no riacho, inclusive outras crianças. O próprio ancião Mark mudou também, agora ao invés de ser um nerd que faz cosplay e joga RPG, ele se tornou fã de esportes, isso que é mudança da água pro vinho, Os nossos protagonistas fugindo agora de todas as estranhices que se encontram no riacho, nosso trio acaba encontrando a Rain, da Aliança da Ciência. Ela criou uma câmara feita de papelão que impede os efeitos do dia do oposto. Lá dentro, o dia do oposto não tem nenhum efeito sobre as crianças. Enquanto estiverem lá, eles podem agir como antes e estão seguros, mas de acordo com a Rain, o único jeito de acabar com o dia do oposto é desalinhar o Sol e a Lua para acabar com o eclipse. O plano super mirabolante do Greg é usar um gancho para lançar um bumerangue que irá afastar o Sol da direção da Lua. A Rain, que é uma cientista, ela entende tudo de astronomia, ela diz que obviamente isso é impossível de se acontecer, de se fazer, Você não pode lançar um bumerangue na direção do Sol e conseguir mudar a rota dele, Mas o Greg fala que existe um porém. Como hoje é o dia do oposto, então tudo que antes não era possível, passa a ser possível. Cara, é muito divertido ver os opostos de cada personagem, A Kelsey, por exemplo, que é uma brava guerreira, ela se transforma numa garota meiga e dócil. O Greg, que tem grandes habilidades aí de construção, ele acaba perdendo tudo isso e ele não sabe construir mais nada. E talvez uma das mais engraçadas é a mudança do JP, que graças ao dia do oposto, ele antes que era super gente boa, calmo e tal, agora ele se transforma num cara super nervoso e irritado e que grita a todo momento com a Kelsey. Talvez essa seja a parte mais legal aí desse episódio. A Rain, inclusive, também mudou, ela deixou a ciência de lado e agora ela partiu pra violência, agora ela que usa a espada da Kelsey. Pois é, o dia do oposto ele mexeu mesmo com a cabeça dos nossos protagonistas, mas eles continuam com o plano de tentar tirar o Sol da direção da Lua, eles atiram o bumerangue, só que eles acabam sendo impedidos pela versão oposta aí da Ferrugem, que é a Azulzinha. E ela é gigante e boa de briga. Ela tá prestes a devorar o Greg,
Só que os dois lados do nosso protagonista, né, tanto o lado normal quanto o lado do dia do oposto, eles pensam juntos em como evitar virar jantar. Acabam se lembrando das palavras da Rain, que disse lá no início do episódio pro Greg que quando você diz pra uma criança no dia do oposto que não é o dia do oposto, é meio que um paradoxo, né? Se você disser pra uma criança que tá no dia do oposto que hoje não é o dia do oposto, a cabeça da criança vai explodir. E meio que esse paradoxo que a Rain inventou dá certo. Eles dizem isso pra Azulzinha, a versão oposta da Ferrugem, que acaba explodindo, e então eles conseguem lançar o bumerangue contra o Sol, mudando a sua posição, e assim acabando com o dia do oposto. No final desse episódio a gente tem uma cena bem interessante, com o ancião Mark se transformando num lobisomem debaixo aí da lua cheia, e a música de encerramento do desenho ela toca ao contrário durante o fim desse episódio. São detalhes que fazem muita diferença, né? Mas essas são apenas algumas curiosidades mesmo em relação ao episódio, e agora eu vou falar pra vocês a minha opinião final a respeito dele. Eu achei esse episódio muito fraquinho. Foi um dos que eu menos gostei da temporada inteira, cara. A única parte realmente divertida de acompanhar era ver o quão diferentes eram as versões opostas dos nossos protagonistas. Principalmente a Kelsey, que ficou muito fofa. Olha só esses olhinhos, se não são a coisa mais fofa que você já viu. Aonde que a gente ia imaginar que uma guerreira brava como a Kelsey ia ter um lado oposto meigo desse jeito? Então, a minha nota para este episódio é de 4 de 10 Chocorrols. Depois de um episódio tão legal quanto o episódio anterior, sinceramente eu esperava muito mais desse aqui. Queria uma coisa mais focada na história, talvez contando um pouco mais aí de como tá o ancião Mark depois da separação, os outros anciões também. Esse episódio foi meio que um episódio filler, a gente não achou nenhum cubo novo nem nada do tipo, então pra mim, na minha opinião, ele acabou sendo aí bem fraquinho. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, não deixa de avaliar aqui o nosso vídeo, deixa um comentário se você gostou, pois o seu engajamento me ajuda a continuar trazendo vídeos como este pra vocês. Isso é tudo e até a próxima!